Olá, professor Carlos, tudo bem? Meu nome é Kaique, eu sou estudante de Engenharia Florestal e hoje vou apresentar uma análise comparativa de dois artigos científicos de alto impacto da Qualis A, publicado recentemente. Vou abordar como as ferramentas modernas de geoprocessamento, especificamente no uso de drones e classificações hierárquicas em ambiente SIG, e como eles estão revolucionando o mapeamento ambiental, a engenharia florestal e a engenharia agrícola e ambiental. Bom, eu vou apresentar aqui meu primeiro artigo, tá? O tema dele, uso de drones para mapeamento e análise ambiental. Seu título é A Drone Diagnosis of the Environmental Quality of the Restinga on the South Coast of Brazil. A tradução livre dele é um diagnóstico por drone de qualidade ambiental da restinga no litoral sul do Brasil. O seu primeiro autor se chama César Aparecido da Silva. A sua instituição de origem é do Centro de Estudos do Mar, CEM, Universidade Federal do Paraná, UFPR. Formação e atuação. Ele é pesquisador, professor, permanente focado em ciências marinhas e monitoramento ambiental costeiro. A revista Ano e Qualis. Bom, essa revista é a Ocean and Coastal Research, o ano de publicação é 2024, volume 72. Embora as diretrizes sugerissem artigos a partir de 2025, este trabalho, recente de 2024, ele foi selecionado por sua extrema relevância metodológica e aderência perfeita ao tema. O seu ISSN é 26752824. Ele está classificado como Qualis A, consolidada como periódico de excelência internacional. As coordenadas do local de estudo. Bom, o estudo foi realizado no Parque Natural Municipal da Restinga, PNMR, no município de Pontal do Paraná, estado do Paraná, sul do Brasil. Sistema de referência espacial, aqui foi usado projeção UTM, zona 22S, datum SIRGA 2000. As coordenadas de grade mapeada. Bom, abrangeu cerca de 21,72 km da linha da costa. Qual é o contexto do trabalho? Bom, os estudos de campo tradicionais para monitorar ecossistemas costeiros enfrentam sérios obstáculos logísticos, como terrenos de difícil acesso e altos custos operacionais. A Restinga ela é uma área de preservação permanente, ou seja, ela é uma APP no Brasil, e é essencial para a fixação de dunas e proteção costeira, mas sofre intensa pressão antrópica por expansão urbana desordenada e turismo. O monitoramento frequente e preciso, ele é urgente para conter a sua degradação. E o objetivo principal desse trabalho é realizar o diagnóstico ambiental da vegetação da Restinga em Pontal do Paraná, utilizando um drone, que é um quadricóptero ou VANT, para identificar as áreas mais degradadas e mapear as principais causas dessa degradação, gerando dados para apoiar políticas públicas de gestão ambiental. E a nossa metodologia foi aqui. Qual foi a metodologia usada? Bom, a divisão de setores, foi feita a divisão de 8 setores. A linha costeira teve um comprimento de 21,72 km, dividida em 8 setores, para otimizar a autonomia de voo, ou seja, para o drone fazer apenas um voo em linha reta. E aqui, como foi a aquisição de imagens? Foram executadas 27 planos de voo autônomos com o aplicativo Pixie4D Capture, utilizando um drone DJI Phantom 3 Standard a 60 metros de altitude, gerando um GSD, que é o tamanho do pixel em relação ao chão, super detalhado de 2,60 centímetros, tá? E o seu processamento geográfico. Bom, as imagens elas foram processadas no software livre Open Drone Map, ODM, para gerar os ortomosaicos no QGIS. Os dados foram reprojetados para o datum oficial brasileiro, SIRGAS 2000, UTM-22S. Bom, qual foi aqui a taxonomia do terreno? A classificação supervisionada foi utilizado o algoritmo Random Forest através do plugin de Zitaka para classificar o solo em 8 classes. Tá?
Bom, nós temos arbórea, arbustiva, herbácea, areia, área degradada, construção irregular, água e outros. Aqui nós também temos a paisagem, que foi feita no QGIS, ou seja, nós temos a base RGB, o local já colorido, a máscara de interesse, que é essa mata aqui, que é o shapefile, e a amostragem de treinamento. Aqui nós conseguimos ver que o modelo estatístico consegue separar bem as áreas de interesse. Olha lá, Key Insight. O analista humano treina o modelo estatístico, que é o Random Forest, que então automatiza a classificação de milhões de pixels idênticos ao longo de 21 quilômetros da costa com mais de 90% de acurácia, ou seja, a acurácia aqui ela foi muito alta. Bom, e o resumo dos resultados? Foram mapeados cerca de 289,11 hectares, tá? Desse total, 183,64 hectares, ou seja, 63,5%, representam áreas conservadas, enquanto 105,45 hectares, no total de 36,5%, correspondem a áreas degradadas por construções ilegais, supressão de vegetação ou introdução de espécies exóticas. Aqui nós conseguimos perceber as construções irregulares, são casas, loteamento, cabanas de pescadores instaladas dentro da APP, tá? Veículos de invasão, áreas de estacionamento ilegal, que acabam compactando o solo, o carro é pesado, o carro manobra em cima, acaba estragando o solo da APP. Supressão em trilhas ilegais, caminhos abertos artificialmente por banhistas para cruzar a praia e fragmentando a restinga, tá? E bioinvasão, espécies exóticas, ou seja, introdução de palmeiras, gramíneas de paisagismo pela população local que competem e expulsam a flora endêmica, acabando de vez com a sua restinga. Bom, os setores 6 e 8 foram identificados como os mais críticos da pesquisa. A área degradada superou a vegetação conservada nesses locais, alcançando cerca de 60% a 56% de degradação, respectivamente, impulsionadas por loteamento e ocupações irregulares. Bom, aqui mostra o quanto a área ela foi degradada, qual o tamanho da área. Ó, no setor 6 é o modelo de ocupação que engoliu a restinga. A linha vermelha ela revela que o dano não é composto por incidentes isolados, mas sim uma supressão sistemática para loteamentos irregulares e infraestrutura costeira. A degradação total foram cerca de 12,70 hectares. É muito grande. Quais foram as conclusões? Bom, o uso de drones integrado ao software do código aberto QGIS e OpenDroneMap provou ser uma ferramenta de baixíssimo custo, alta precisão, acurácia superior a acima de 90% e operacionalmente viável para monitoramento ambiental periódico. Os dados gerados indicam a necessidade urgente de fiscalização rigorosa e programas de educação ambiental nas praias mais críticas. E, qual é a relação da disciplina com o SIG? Este trabalho exemplifica perfeitamente vários conceitos práticos que foi discutido ao longo do semestre. Sistema de referência de coordenadas, o SRC, por exemplo, a necessidade prática de reprojetar dados em formato nativo de GPS e drones como o WGS-84 para o Datum Oficial Local, que é o SIGAS 2000, no QGIS para evitar erros de sobreposição, tá? A imagem ficar uma sobreposta à outra e fazer aquele shapefile de alguns slides anteriores ficar correto daquela forma. Processamento digital de imagens, PDI, a transformação de fotografias aéreas brutas em um produto cartográfico rigoroso, que é o ortomosaico. Classificação supervisionada por Machine Learning, o uso prático do algoritmo Random Forest alimentado por polígonos de treinamento vetoriais criados manualmente por analistas para mapear o uso do solo. E agora que vimos como os drones atuam no mapeamento de altíssima resolução em nível local, vou passar para o segundo artigo e vou subir a escala de análise, tá? Para o nível regional, utilizando dados orbitais de satélites para resolver um grande desafio da engenharia agrícola e ambiental. A classificação precisa
do uso da terra em paisagens complexas e modificadas pelo homem. Bom, aqui é o meu segundo artigo, tá? O tema é Classificação de Imagens em Engenharia Florestal, Agrícola e Ambiental. O seu título é Hierarchical Multi-Step Remote Sensing Classification Enhanced Land Use Mapping Accuracy Anthropogenically Modifica Landscapes. Ou seja, qual é a tradução disso? A classificação remota hierárquica em múltiplas etapas aumenta a acurácia do mapeamento do uso da terra em paisagens antropogenicamente modificadas, tá? Qual é o nome do autor? Bom, o autor é o Getúlio Fonseca Domingues. Ele é da instituição de origem do Instituto de Geociências, Departamento de Cartografia, da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. A sua formação e atuação, ele é pesquisador da área de engenharia florestal e cartografia computacional, especialista em sensoriamento remoto aplicado à dinâmica de paisagens. Bom, a revista, ela é a Bulletin of Geodesic, tá? E o ano de publicação dela foi 2026, o ano em que estamos agora. Seu ISSN é 1982-2170 e ela está classificada na Qualis A referência nacional e internacional em engenharia, cartografia e ciências geodésicas. Bom, quais foram as coordenadas do local de estudo? O estudo ele foi desenvolvido na bacia hidrográfica do reservatório de Furnas, localizado no sudeste do Brasil, abrangendo de forma total ou parcial mais de 160 municípios entre os estados de Minas Gerais e São Paulo. A área de estudo ela ocupa aproximadamente uma extensão de 52 mil quilômetros quadrados, tá? E qual é o contexto desse trabalho? O mapeamento do uso e cobertura de terra LULC em regiões tropicais altamente dinâmica é um desafio clássico devido à forte interferência humana, ou seja, expansão da agricultura, silvicultura e urbanização, principalmente nessa área mais próxima da costa, onde o estado de São Paulo é muito urbanizado. Bom, a bacia de Furnas, ela possui um mosaico complexo que mistura plantios de café, pastagem, eucalipto e floresta nativa. São classificadores tradicionais em uma única etapa, eles acabam confundindo os alvos devido à semelhança espectral das diferentes culturas, gerando mapas com ruídos e mapas imprecisos. Qual é o objetivo principal disso? É desenvolver e testar uma nova estrutura de classificação de imagens de satélite baseada em uma análise binária hierárquica em múltiplas etapas chamada de Accuracy Based Binary Classification. O intuito principal é reduzir a propagação de erros e aumentar a acurácia global do mapeamento em paisagens agrícolas e florestais heterogêneas. Bom, falando sobre a metodologia, os dados utilizados foram utilizadas imagens multitemporais do satélite Sentinel-2, resolução a 10 metros, e dados de chuva do satélite SHIRTS ao longo do ano de 2023. A engenharia de recursos, que é o Feature Engineering, foram criados compostos sazonais, mosaicos baseados nas estações seca e chuvosa e calculados 7 índices espectrais, como NDVI, NDBI, MNDVI, BSI, SAVI, EVI e IBI. Bom, além disso, calculou-se a correção estatística de Pearson entre a chuva acumulada e a resposta em vigor vegetativo, que é o NDVI. Qual foi a abordagem hierárquica disso? Foram coletados 2.400 pontos amostrais para 8 classes: água, floresta, pastagem, café, silvicultura de eucalipto, área urbana, agricultura e campo natural. O método inovador treinou classificadores como Random Forest individuais para cada classe. As classes com os maiores índices de acurácia isolada foram mapeadas e mascaradas, ou seja, foram removidas primeiro, deixando as classes mais complexas e confusas para etapas finais, mitigando o erro acumulado. Qual foi a acurácia estatística disso? A validação foi feita no QGIS usando o plugin ACATA-MA.
aplicando amostragens estratificadas baseada no método estatístico de Cochrane. E o resumo dos resultados. Bom, o método proposto pelo autor, Accuracy-Based Binary Classification, alcançou o desempenho superior com uma acurácia global de 87,37%. Esse resultado superou com folga todos os outros métodos testados. O método de classificação binária sequencial simples atingiu 81%, o produto oficial do MAP Biomas obteve 79% e o método tradicional, que é uma etapa única, apenas 78%. A inclusão de correlação temporal, ou seja, chuva, que é o NDVI, foi crucial para diferenciar com precisão as áreas de pastagem degradada das culturas perenes, como o café. As conclusões apresentadas. Bom, a classificação hierárquica baseada em múltiplas etapas prova que tratar classes especialmente semelhantes de forma individualizada e ordenada reduz drasticamente a confusão analítica. O uso de plataformas em nuvem como o Google Earth Engine, combinado com ferramentas SIG locais, viabiliza esse ganho de precisão, estabelecendo um novo padrão para o monitoramento de bacias hidrográficas vitais para a economia e geração de energia. Qual é a relação de SIG com esse artigo? Bom, esse segundo artigo ele conversa diretamente com o conteúdo avançado desse semestre. A álgebra de mapas e índices espectrais, a manipulação de bandas de satélite para gerar dados secundários cruciais como NDVI para biomassa e MDWI para corpos d'água. Temos também análise multitemporal e integração de dados, que é a capacidade de cruzar bancos de dados raster de natureza distinta, matrizes de precipitação climatológica do satélite CHIRPS, com referência óptica do Sentinel-2. Bom, dentro do SIG, para entender o comportamento tecnológico do alvo, e também matrizes de confusão e controle de qualidade. A aplicação rigorosa do coeficiente de CAPS e da acurácia no produtor/usuário para validar estatisticamente em um novo mapa temático gerado é confiável antes de usá-lo na tomada de decisões reais de engenharia. Bom, e o nosso toolkit do engenheiro moderno? Concluindo, ambos os artigos demonstram que o papel do engenheiro moderno não é apenas coletar dados especiais, mas sim saber selecionar a estratégia metodológica correta para dentro do SIG, seja utilizando drones para monitoramento ambiental, centimétrico de APPs, ou aplicando Machine Learning hierárquico em imagens orbitais para mapear bacias agrícolas inteiras. As ferramentas de geoprocessamento são as chaves para a sustentabilidade e precisão no campo. Aqui eu apresento as minhas referências usadas, os 2 artigos usados, e eu agradeço muito a atenção, agradeço a oportunidade e até mais.